Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Shalom, Boker Tov, Laila Tov, que significa olá, bom dia. E Laila Tov significa boa noite antes de dormir. Como eu falei no outro vídeo, né, estou aprendendo o hebraico e estou amando essa língua, né, porque não é difícil. Então, cada dia eu trago uma palavrinha aqui para vocês, né, daquilo que eu tenho aprendido no hebraico. Então, hoje, né, antes, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão se apegando à palavra de Deus para que vocês possam se achegar cada vez mais a Ele e se afastar do mal? Que a paz de Cristo esteja em cada lar. Hoje nós vamos falar... antes eu quero dizer para vocês, né, que sempre pela manhã minha voz não está tão boa, mas como eu fiz essa meta de louvar a Deus, né, então releva aí. Mas, eu não sei, acho que pela manhã a voz da gente não fica tão, assim, tão boa, né? Mas eu fiz essa meta de todos os dias, antes de começar o vídeo, eu louvar a Deus, né? E é tão maravilhoso quando a gente louva a Deus, quem está se comunicando diretamente com o Senhor, né? Isso é maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, né? Que diz assim, ó: disse Jesus, recebe de graça a água da vida. Isto se encontra em Apocalipse 22, 17. Então, vamos ler aqui, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Já é no finalzinho de Apocalipse, é o último capítulo. Então, aqui diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Então, quem é que está fazendo esse convite? Jesus Cristo, né? Ah, que lindo esse convite. Eu vou ler de novo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É um convite que Cristo está fazendo para nós, né? Então ele fala, venha, venha até mim, eu te amo, eu vou te ajudar, né? Eu tenho planos de bem, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E venha, ele fala, venha como estiver. Venha prostituta, venha ladrão, venha endividados, né? Não importa, venha. E se também você não tiver nenhum desses problemas, venha, né? Porque é importante, né? A gente, como ele diz aqui, ó, beber da água da vida, né? Agora, ele nos ama tanto, tanto, que ele diz, venha como estiver, mas não permaneça. Ele nos chama justamente para tirar dessa vida miserável, dessa vida triste, dessa vida sem prosperidade na área financeira, espiritual. Ele chama porque ele nos ama e ele quer nos ajudar a sair desta vida, porque ele tem como fazer isso. Ele tem como fazer isso. Então, se a pessoa que vem até ele como prostituta vai deixar de ser prostituta, se é como ladrão, vai deixar de ser ladrão, se está todo endividado, vai deixar, porque ele dá o entendimento, o conhecimento para que a gente, né? Claro que isso não acontece, você vem hoje para Cristo e amanhã a sua vida, não é assim, é um passo a passo, né?
Você ensina aqui, ensina ali, a gente vai se fortalecendo, vai abrindo a nossa mente, clareando para que a gente entenda o que é bom, o que é ruim, e deixa o que é ruim e passe a fazer o que é bom. Então, quando ele diz isso, esse convite, mas você pode perguntar assim, poxa, mas onde está, né, essa fonte da água da vida? Quem é que não quer beber da fonte da água da vida, né? Todo mundo quer. Mas aonde está essa fonte? Então, ele mesmo responde aqui no 18, olha o que ele fala. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, onde é que está a fonte que ele está nos convidando? Venha, né, beber de graça da água da vida. É neste livro. É ele mesmo quem diz aqui no 17, né, neste livro. Por que aqui é a água da fonte da vida? Porque quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você vai obter o conhecimento, o entendimento. Você quer um doutorado na espiritualidade? Venha estudar a palavra de Deus e cumprir. Não adianta só você ler, né, estudar e depois levanta e faz tudo de errado. Não, é estudar e cumprir, né? Você quer tirar as vendas dos seus olhos para ver a realidade? Venha estudar a palavra do Senhor, né? Você quer ter sabedoria, entendimento, o conhecimento que é tão importante para que a gente tome a decisão correta na nossa vida, é aqui na palavra do Senhor. Então, esse convite eu acho assim maravilhoso de Jesus Cristo, né? Porque ele sabe, não é à toa que ele deixou tudo, o Pai Celestial deixou tudo registrado justamente para isso, né? Vou lhe mostrar aqui. É aqui em deixa eu ver aqui, examinar. João 5,39. Olha a importância, olha o convite que ele faz e a importância deste livro. João 5,39. Olha o que ele diz aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, você está dizendo que a gente examina, para examinar as Escrituras, né? Porque é as Escrituras que testificam dele. Então, é aqui que a gente vai conhecer o caráter de Deus, é aqui que a gente vai conhecer, né, qual a vontade de Deus para a nossa vida, né? E tem outro que ele fala, aqui em... Porque Efésios 4,13. Efésios 4,13. Aqui, Efésios 4, vou começar no 14, ele diz assim, por que é importante que ele fala, examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim. Olha por que isso é importante. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, nós estamos num mundo que a gente tem muitos homens que são levantados pelo adversário para nos induzir ao erro. E ele ainda fala, né, ao redor por todo o vento de doutrina. Então, por que é importante que ele fala examinar as Escrituras? Para que a gente não seja enganado, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, ele mostra que o adversário, ele vai levantar pessoas para nos dar doutrinas, ensinamentos errados. O que é doutrina? Ensinamentos errados. Para que a gente também não ande nas rodas dos escarnecedores, né? Eu quero contar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos. Para você ver o quanto é importante a gente ler essa palavra, né? Estudar, conhecer, para que a gente não faça coisas erradas que desagradam a Deus. Há muitos anos, meus filhos eram pequenos, eu saí e fui na casa de uma tia, não lembro o que foi que eu fui fazer lá, eu sei que lá a gente estava conversando. Nessa época,
meu pai comprou um carro. E meu pai tinha muitos anos que não dirigia. Mas quando ele comprou esse carro, ele não foi para uma autoescola, para, né, tomar aulas para pegar no carro. Ele foi direto, pegou no carro e começou a dirigir. Só que, por causa da falta de treino, né, muitos anos, ele começou a fazer o que o povo chama de barbeiragem, acho que é isso que fala, né? Quando você faz coisas erradas no trânsito. Ele começou a fazer muitas coisas erradas no trânsito. E um dia, nesse dia que eu fui na casa da minha tia, né, e as pessoas ficavam sabendo que isso estava acontecendo, né? Que ele estava, um dia ele parou o trânsito ali numa rodovia, sei que ele parou por causa das coisas erradas que ele fez lá no trânsito. E as pessoas ficavam sabendo. E um dia eu fui na casa dessa tia, e ela, conversando, né, e começou a rir de meu pai, e ria, contando os casos, né, do que estava acontecendo com ele ali, naquele momento. E eu estava lá e eu entrei na dela, eu comecei a rir de meu pai, aquilo era uma zombaria, né, rindo e zombando. Resultado, quando eu cheguei em casa, a minha filha de uns 5 aninhos, a menina que eu deixei aqui com elas, né, pegou o leite, botou embaixo na pia e ela foi lá e pegou aquele leite e derramou em cima dela. Então, quando eu cheguei em casa, a minha filha estava queimada da cintura para baixo. E aí eu peguei, corri para o hospital e tudo, resultado, tive que internar no hospital particular. E quem foi que me ajudou a pagar essa conta? Meu pai. Então, naquele momento ali, eu não entendi, não liguei muito às coisas. Depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, que fala assim, honra teu pai e a tua mãe, foi que eu liguei. Aí me veio na mente aquilo, né? Que justamente naquela hora que aconteceu aquilo aqui na minha casa, eu estava lá zombando de meu pai, rindo. Qual era a posição? Se eu estivesse lendo essas escrituras, qual era a minha posição? Olha, eu respeito, eu não concordo com o que ele está fazendo, mas eu respeito. Eu respeito. Eu não ia entrar naquela de zombar, de rir, entendeu? Por quê? Porque na época eu não lia as escrituras, não tinha o conhecimento, né? Mas olha as consequências, né? Porque naquele momento eu estava desagradando a Deus, porque o mandamento de Deus é honra a teu pai e a tua mãe. E aí veio as consequências. Hoje é que eu liguei, né? Quando eu comecei a ler as escrituras, foi que eu liguei o fato de meu pai. Eu estava zombando de meu pai. E foi ele que me ajudou na hora da necessidade. Então, por isso que o Senhor diz, examinai as escrituras, né? Porque a gente examinando as escrituras, a gente vai ver os mandamentos do Senhor, né? Como ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe e tudo mais. Então, a gente vai agir de acordo com os ensinamentos que a gente está recebendo do Senhor, né? Então, por isso que às vezes muita coisa acontece, muitas coisas tristes, e a gente não entende o porquê, né? Eu só vim entender depois, né? Quando eu passei a ler as escrituras que eu entendi. Então, aqui o Senhor diz, né? Examinar as escrituras. E aí ele explica, né? Para que a gente não ande nas rodas dos escarnecedores, para que a gente saiba discernir se aquela doutrina é certa ou errada. Por exemplo, tem vários grupos religiosos, são inúmeros, né? São, acho que não sei se é 1.000 e tantos, não sei quantos são. Cada um com um pensamento diferente. Mas como é que você vai saber se aquela doutrina que está, que aquele grupo, onde você está no seu grupo, é verdadeiro ou não? É aqui na palavra de Deus. Por isso que ele fala, né, em rodas de doutrinas de homens. Então tem doutrinas, ensinamentos que é para te enganar, é para te levar para o erro, como está escrito aqui. E a gente só vai saber se está aqui. Então hoje existe um exemplo aqui muito bonito dos bereanos. Quando Paulo, eu até já falei isso em outros vídeos para vocês, quando Paulo foi pregar, eles foram para a Escritura. Ele disse assim, eu vou olhar se realmente o que você está falando está aqui. E como eles constataram que era correto, aí eles aceitaram. A mesma coisa para nós hoje, né? O Senhor deu a palavra de Deus, né? Para que a gente possa examinar e ver se aquilo é verdadeiro ou não. E a gente sabe que o adversário está aí enganando através de doutrinas erradas, conselhos errados. Vocês viram o que aconteceu em Santa Catarina recentemente? Um homem altamente conceituado inventou lá um negócio que, eu não sei explicar bem, eu sei que comprava um apartamento, você investe lá, né? Dá, tipo, não sei, 10 mil, 5 mil, você investe e todo mês você vai ter o retorno, entendeu? Todo mês você ia ter um retorno, acho que de 3, 4 mil, não sei quanto que você ia ter todo mês. E quando foi agora, recentemente, ele
sumiu, não sei quantos milhões do povo, sumiu. E as pessoas ficaram. Teve um rapaz mesmo que deu o testemunho dele, que disse que vendeu o que era dele e do pai, a casa dele e do pai, ele vendeu e investiu lá, porque era uma vantagem, ia ganhar acho que 4%, muito mais do que no banco, alguma coisa assim. Eu sei que por fim ele falou que agora ele está sem condições de pagar aluguel, luz e água da casa dele, porque o cara sumiu e ele dependia desse dinheiro. Quer dizer, engano de Satanás, né? E as pessoas caem, por quê? Porque diz que esse homem era altamente conceituado. Então, é por isso que o Senhor manda a gente ler a palavra dele. Venha, como Cristo está falando, né? Venha de graça, né? Eu estou aqui, eu te amo, eu vou te dar sabedoria, né? Eu vou te proteger. O Senhor diz, achegai-vos a mim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não tem como a gente se achegar a Deus se não for através da palavra dele, né? Não tem como, porque é aqui que a gente vai, né? Entender o que nós, como devemos agir aqui neste mundo, né? Então, aqui em Efésios 6:10, olha bem, Efésios 6, de 10 a 17. Aqui, Efésios 6, 10, aqui. Preste atenção, nossa situação aqui neste mundo, que a gente não pode brincar com as coisas aqui. Não podemos. Se a gente ficar sem as instruções do Senhor, a gente está correndo grandes perigos, né? Por conta da falta de sabedoria, de saber se aquilo é de Deus ou não. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, tem homens que vai querer dominar a gente, né? Mentir, né? Como foi feito lá, né? Com Eva, né? Mentiu. Aqui, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. E aí ele vai falando, né? Calçai os pés com a preparação para o evangelho da paz. Aí ele continua, tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui o Senhor está dizendo que a gente tem que tomar, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você só vai vencer o mal com a palavra de Deus, você só vai conhecer a mentira com a palavra de Deus. E assim você vai se achegar ao Senhor com a palavra de Deus. Por isso que ele diz, né, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é aqui que a gente vai adquirir todo o conhecimento, né? Para que a gente possa resistir. Então, eu aprendi uma coisa, né? Por exemplo, eu aprendi lá atrás que a gente só existe porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. E é por isso que a gente existe. Porque se não fosse isso, não ia ter, Adão e Eva não ia ter filhos. Agora, olha o que eu vi aqui na palavra de Deus. Em Gênesis, olha bem, se isso é uma verdade. Em Gênesis 1:27. Olha o que Deus diz aqui, ó. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, esse mandamento foi dado aqui, segundo o que está na palavra de Deus, antes de Adão e Eva pecar. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, isso aqui foi dado antes de Adão e Eva pecar. Eles iam ter filhos, sim, ali no paraíso. Para isso que era a casa de Adão e Eva, o paraíso.
para que eles tivessem filhos e se desenvolvessem, e Deus visitava Adão e Eva na virada do dia, né? E esse mandamento foi dado antes do pecado. Agora, o que acontece aqui em 3:4? No 3:4, olha o que acontece. Então, a serpente disse à mulher, e foi quando, né, o inimigo entrou lá, foi no jardim e tentou Eva. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, duas mentiras foi dito aqui. Aí eu aprendi que a gente só existe, né, depois que eles pecaram, porque antes não ia ter filho, mentira. Depois do pecado, ia ter filho sim, só que todos, né, felizes, conhecendo o bem, não ia conhecer o mal. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Aí os rebeldes começaram a surgir, que não ia ter no Jardim do Éden. Não ia ter. E olha a mentira, ó. Porque sabe, aqui, então a serpente disse à mulher, é certo que não morreria, isso, uma mentira, né? Porque ela morreu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Outra mentira, como Deus, não. Porque ali ele estava enganando ela, e Deus não se deixa enganar, nem se deixa escarnecer. E ali ele estava enganando ela, ele estava levando ela para quê? Para a dor e o sofrimento. Era para isso que ele estava levando ela, para a dor e o sofrimento, porque no momento que ela desobedecesse a Deus, aí agora ela ia conhecer não só o bem, como ela conhecia só o bem, e agora sim a dor e o sofrimento. Então depois disso, né, aí veio o que? Caim e Abel. E aí passaram a vir os rebeldes, né? Depois que Adão e Eva pecaram, conheceram o pecado, que é a desobediência a Deus, veio o quê? Veio o sofrimento e a dor para eles. Qual é a mãe que fica feliz em ver um filho morto e o outro assassino? Isso ele não falou para ela que ia acontecer isso, né? Então ela foi enganada. Então ela não se tornou como Deus. Ela foi enganada, né? Então é uma mentira que eu aprendi, né? Que Adão e Eva não ia ter filhos se Eva não pecasse. Ia ter sim, só que não é como hoje, né? A gente vive em nossa casa. Então, se a gente vive obedecendo aos mandamentos do Senhor, a gente vai ter o quê? O Senhor promete, uma vida em abundância, paz e alegria. Você pode passar por provas? Pode, como vários passaram na Bíblia, mas vai ser, logo em seguida vem a bonança que Deus promete, né? Veio para Jó a bonança, veio para José e para outros e outros. Veio a bonança depois da prova, né? É permanecer firme. Bem-aventurados que esperam no Senhor, é a palavra de Deus. Então, quando a gente passa por alguma prova, a gente passa em paz, porque a gente sabe que vai superar. Com a ajuda do Senhor, a gente supera, né? Então, a gente vê que quanto é importante tudo que falarem para você de doutrina, venha para a Bíblia ver se aquilo é verdade. É aqui que você vai saber se é verdade ou não, né? E outra coisa também que eu acreditava, né, que depois que saísse desse mundo, a gente ia criar mundos, vai criar mundos, depois que sair desse mundo, vai criar mundos. Eu vim para a Bíblia para saber se isso é verdade. Depois que sair, Senhor, vai criar mundos? Aí eu fiquei olhando, qual é a promessa de Cristo? É que a gente vai sair e vai criar mundos? Não. Cristo fala, eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, vocês estarem também. Essa é a promessa de Deus. Não tem negócio de sair e criar mundos, né? A promessa de Deus, de Cristo, eu vou preparar. E também, essa escritura está lá em João 14, de 1 a 7, né? Que Cristo está prometendo que vai preparar um lugar para onde ele estiver, a gente esteja também. Agora, olha em Apocalipse 21, 9, olha que promessa, viu? Apocalipse 21, 9. Aqui no finalzinho, olha aqui, ó, 21, 9. Olha que Deus promete. Uma coisa a gente tem que entender, eu falei até no outro vídeo. Quando a gente morre, a gente não sai da terra. Se você estiver em Deus, você vai para o paraíso. E o paraíso é onde? Não é na terra? Deus não criou o paraíso depois que expulsou Adão e Eva? Só que nossos olhos carnais não tem como a gente ver. Entendeu? Com esses olhos não tem como. Você pode rodar a Europa, a Ásia, você não vai ver o paraíso. Mas com os olhos espirituais, sim. Entendeu? E por isso que Cristo disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Paraíso é onde, gente? Não é na terra?
Então, saiu e vai, se estiver com Deus, vai para o paraíso. Se não estiver com Deus, vai para o tormento, como foi o caso do rico, né? Que já falei lá para vocês em Lázaro. Olha o que Deus diz, ó. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estas os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estados. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. Olha bem, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, onde vai ser essa cidade? Aqui na terra. As nações, aqui ele está falando na terra, né? Os reis da terra vão lá. É como hoje, Jerusalém não está lá, muitas nações não vão até lá. Só que quando Cristo vier, que Deus purificar a terra, Jerusalém vai descer exatamente como está aqui. Imagina que lindo que vai ser isso, né? Que lindo que vai ser isso. Jerusalém vai descer, vai ser aqui na terra, que Deus vai morar com os homens. Está escrito aqui, gente, Deus vai morar com os homens aqui na terra. Nunca Deus fala aqui, procura em toda a Bíblia, que você vai ver que Deus não diz que a gente vai criar mundos. Não, os reis da terra, né, irão até ele, né? E como eu já li para vocês no outro capítulo, de um sábado a outro a gente vai adorar a Deus. Então, tudo que Deus está prometendo não é que a gente vai criar mundos, é que os justos herdarão a terra. Então, essas nações que o Senhor fala, vai ter muita gente aqui, né? A todos aqueles que acreditaram em Deus, né? Que guardaram os mandamentos, que deixaram Deus o santificar. Sabe por quê? Porque aqui deixa eu ver aqui, é Romanos, né? Hebreu 12:14 fala assim, deixa eu ver no Romanos. Hebreus 12:14, o Senhor fala assim, que sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém vai ver Deus sem santificar. E o que é que Deus está fazendo com as pessoas que querem Ele aqui na terra? Santificando, purificando, santificando, né? Dando sabedoria, dando conhecimento, entendimento. E para que a gente seja santificado, a gente tem que ser humilde a Deus.
A gente tem que acreditar neste livro, nesta palavra, porque Deus só trabalha através desta palavra. É aqui que ele mostra, né, como vai nos santificar, purificar. E o que é que ele faz? Aqui, ó, Romanos 12, 2. Deixa eu ver aqui. Romanos, olha o que diz aqui em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai, quando a gente aceita, vem, como ele diz aqui, né? Vem para a água, né, da vida. Quando a gente aceita, o que vai acontecer? Uma renovação da nossa mente. Né? Se antes a gente fazia tudo de errado, a gente vai agora ter sabedoria e dizer, poxa, né? Esse negócio de comprar, e muita gente compra carro caríssimo e fica devendo até o pescoço e depois, e por aí vai, né? Várias coisas. Não só na questão financeira ele vai, né, renovar a nossa mente, como na questão do caráter, ele vai renovar o teu caráter, né? Em todas as áreas da nossa vida, Deus vai renovar, em tudo aqui na mente. Porque quando a gente bota as mentiras, né, a gente vai sofrer as consequências. Mas quando a gente vem para a verdade, a gente vai ter as bênçãos. Deus vai dar as bênçãos, né? E a gente se sente tão seguro de saber que está seguindo a palavra de Deus. Gente, não adianta você estar dentro de uma igreja e chegar em casa e não ler a palavra de Deus, né? Tem que estudar de dia, é como você diz, pensar de dia e de noite. Para pensar, você tem que estudar. Se a gente estuda, a gente vai pensar, poxa, por que eu caí na realidade daquilo que aconteceu comigo? Porque eu estava estudando a palavra de Deus e vi onde eu errei. E se realmente, Senhor, eu cometi um erro grave, o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, eu fiz aquilo. Mas na época eu não estudava a palavra de Deus, então eu fazia muita coisa errada e passei por muita coisa triste por não ter esse conhecimento, né? E a gente sabe que o conhecimento é aqui que Cristo vai dar o conhecimento. É por isso que ele diz, venha, venha, receba de graça da água da vida, né? Quanto mais a gente estudar a palavra, mais a gente vai saber, né, aquele conselho que aquela pessoa está me dando é bom, é de Deus, né? Porque sim, a gente tem que ser humilde. Se alguém chegar para mim e dizer assim, Ana, você está errada nisso e nisso, por isso e isso, eu tenho que ver, gente. Eu não tenho que achar que eu sei tudo e que... Não, Deus fala através de vários. Ana, você está errada. Por quê? Porque aqui, ó, na palavra de Deus, está dizendo isso, isso e isso. E eu vou verificar, se eu estiver errada, eu vou reconhecer realmente, Pai, obrigada, porque o Senhor usou fulano para me ajudar. E você é humilde, né? Mas tudo tem que ser aqui, é Ele que está dizendo, né? É Ele que está chamando, né? Venha, venha para... eu vou até ler de novo para vocês, que aqui em Apocalipse, né? Vou repetir o convite dele aqui. Em Apocalipse 22, Apocalipse 20, é no final, 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, venha. E aqui no 18 ele fala, né? Venha conhecer a minha palavra que está neste livro. Entendeu a importância da gente poder conhecer a vontade de Deus? É quando a gente vem para a palavra dele, né? Que a gente vai conhecer a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Né? E quanto mais a gente estuda aqui, mais a nossa fé vai aumentando cada vez mais no Senhor, e o Senhor vai nos dando sabedoria. Né? Então, hoje, quando eu ouço as coisas, eu gosto de ouvir discursos de outras pessoas e tudo. Então, eu venho para a palavra de Deus para saber se aquilo é verdade, né? Para saber, eu busco de Deus, Senhor, mostra para mim o que eu estou fazendo de errado, que eu quero corrigir. Eu quero corrigir, eu quero essa vida de abundância que Deus diz que tem para mim. Porque eu sei que Ele me ama, né? Então, Deus ama e Deus traz a gente para a verdade, para que a gente possa ter a vida aqui na terra de abundância. E ao sair da terra, a gente vai estar com Deus, né? Como Cristo falou, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Por quê? Porque ele se arrependeu, ele reconheceu, né, o erro dele. Então é muito importante isso, né? Que a gente estude, que a gente um ajude o outro, né?
Claro que se eu estiver errando em alguma coisa, alguém chegar e disser para mim, olha, isso aqui está errado por isso, isso e isso. Por exemplo, eu falei hoje, né, que Deus não promete que a gente vai criar mundos. Não, ao contrário, ele criou a terra, ele vai purificar, Jerusalém vai descer, que a gente viu aqui na terra, e os reis irão até ele e adorarão ele de sábado a sábado. Né? Se for diferente, então alguém me mostra aqui, olha, não, a gente vai criar mundos depois que sair da terra. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Aí sim, aí eu vou lá ver, porque até agora eu não vi ainda essa promessa. Né? E vi aqui que Adão ia ter filhos, sim, antes do pecado. É o que eu vi aqui. Mas depois do pecado, na verdade, ele não está mentindo muito, não, porque depois do pecado, o que é que aconteceu? Os rebeldes começaram a surgir na terra, como Caim e outros e outros. Né? E a gente, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente vai estar em rebeldia contra Deus, sim. Né? Mas o Senhor nos chama para aqui, ó, para a nossa palavra. E o lugar mais importante que você tem de estudar a sua palavra é você, Deus, em seu lar. Estudando a palavra, tomando conhecimento da verdade e praticando. É isso que vai trazer a santificação e a purificação, ó, na nossa mente. Porque é através da nossa mente que vem as crenças erradas e a gente vai praticando e a gente sofre as consequências. Mas quando a gente está cheio, o Senhor diz para renovar a nossa mente. O Senhor renova. O Senhor tira tudo que é mal e bota o que é bem. Mas é isso, meus irmãos. Então, é essa palavra que eu tenho hoje, né? Para deixar aqui para vocês e que a gente possa estar examinando essa palavra. Vindo na água, a fonte é a palavra de Deus. É esse convite que Cristo faz para a gente. A fonte é a palavra de Deus. E aqui, através dessa palavra, que Deus tem sim poder para tirar qualquer problema, por mais grave que seja da nossa vida, e transformar em bênçãos. Porque a gente vai passar a viver a verdade dele. Obrigada, né? Que Deus abençoe vocês a cada dia e que a gente possa aprender juntos. Se vocês quiserem também deixar algum recado para mim, alguma coisa que vai me servir, que vai me ajudar, eu agradeço, porque é assim que a gente cresce, né? Um ajudando o outro, né? E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.